Shalom, igreja, boa noite. Amém, amém. Para quem não me conhece, meu nome é Liara, sou da rede de jovens da igreja. Durante a semana passada, a gente esteve explanando o tema lapidação nos nossos devocionais. Caso algum de vocês jovens não esteja, no nosso grupo de devocionais, no grupo da rede de jovens, entre em contato comigo, com o Arthur, qualquer pessoa aqui que a gente adiciona vocês. E a gente esteve durante os 5 dias falando sobre lapidação, que veio a ser o tema do encontro, E eu estive escrevendo um pouco sobre essa temática e o pastor pediu para que eu estivesse ministrando hoje à noite aqui um pouco. Vou tentar ser bem breve, para a gente poder ceiar e tudo. Mas o livro que eu escolhi, a passagem que eu escolhi para falar sobre esse tema foi 1 Pedro, capítulo 2. Eu não vou ler todo, em detrimento do tempo, mas abordando assim os principais tópicos. Pedro está escrevendo para peregrinos daquela época, está escrevendo para o pessoal que habitava em Capadócia, Gânia, parte da Ásia, justamente sobre pessoas que eram escolhidas, eleitas por Deus. Por mais que fossem peregrinos, cada um ali era escolhido por Deus diretamente. E ele está dando direcionamentos sobre como ser pessoas leais a Deus, não sendo hipócritas, não enganando, não gerando contendas, intrigas, pedindo para que aquelas pessoas viessem a ser libertas de toda maldade, todo mal, todo engano. E assim, eu gosto muito de trazer essa aplicação para a gente, mesmo nos dias de hoje, por mais que tenha sido direcionado há muito tempo atrás. E assim, nós somos escolhidos, nós somos eleitos. E a partir dessa eleição de cada um de nós, que a gente venha a estar se libertando de toda hipocrisia, toda contenda, todo pecado, toda mentira. E na parte de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5, 9 e 10, Pedro ele coloca que somos como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para ser sacerdócio santo, uma geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Ele, por meio de Jesus Cristo e anunciando as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a partir dessa parte, de sermos pedras vivas, eu tirei muito entendimento de que nós somos como diamantes. E a partir disso, dessa perspectiva de sermos diamantes, eu quis trazer uma conceituação. Eu fui pesquisando o conceito, o significado do que era ser alguém escolhido, do que era o processo de lapidação, do que é ser lapidado e o que vem a significar processo. E a eleição, ser alguém eleito, significa justamente ser alguém que é escolhido, que é aperfeiçoado, que é melhorado, é selecionado e é indicado. E assim como está em Mateus 22,14, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então nós, por estarmos aqui, somos privilegiados, porque somos escolhidos e Deus tem grandes planos e propósitos para as nossas vidas, que a gente venha cada vez mais a permitir e andar nesse caminho para ser cada vez mais eleito por Ele. E assim, a eleição, ela envolve um privilégio, claro, mas ela também envolve muitos deveres e muitas obrigações. É por isso que entra a lapidação, porque o que é que vem a ser a lapidação? Você ser lapidado representa você ser facetado, aperfeiçoado, melhorado. E aí entra o diamante. Porque quando você está lá, quando o garimpeiro está lá na garimpa, nas cavernas, no fundo dos rios, quando ele acha uma pedra preciosa, um metal que seja, enfim, no exemplo aqui o diamante. Quando ele acha aquela pedra, ela é bem grande e ela não tem nenhum formato. E nas mãos do garimpeiro é que ele vai lapidar aquela pedra para que ela seja aperfeiçoada, seja melhorada, seja moldada conforme a vontade dele. E nesse processo de lapidação, o garimpeiro ele pega essa pedra, ele coloca sobre um disco rígido e ele coloca junto com água e com azeite, com água e óleo. E eu trouxe muito aqui o link de que da mesma forma somos nós. Nós somos como pedras brutas, no nosso formato bruto, somos encontrados por Deus, somos tirados de cavernas, de minas, de garimpos. Ele nos coloca sobre o disco rígido, que é a presença dele, estarmos na presença dele, para nos moldar, derramando também sobre nós óleo e água. Porque o que é que vem a significar a água? A água significa na Bíblia justamente uma regeneração espiritual, pureza, limpeza, santificação. E o que é que vem a ser o azeite? O azeite representa iluminação, bênçãos e assim, unção, presença do Espírito Santo.
Então, Deus derrama o azeite dele sobre nós. Ele permite que a gente possa vir a trazer o Espírito Santo conosco, onde quer que a gente esteja. Ele derrama essa unção de assim, onde quer que você vá, represente, refrate, resplandeça a minha luz, onde quer que você esteja. Então, da mesma forma do diamante que não tem formato algum e é colocado sobre um disco rígido, pressionado, para passar a ser valioso, algo exclusivo, precioso, também somos nós. A gente é encontrado em um formato bruto. Deus nos lapida, Deus nos molda, nos pressiona. A gente tem que renunciar, sacrificar, assim como a Gabi falou ontem na pregação dela. E assim, ele nos coloca, derrama óleo e azeite, nos regenera, nos renova, nos permite ser moldados e aperfeiçoados para estarmos na presença dele, buscando cada vez mais os planos e propósitos dele para a nossa vida. E o que eu queria aqui... E processo, né? Como eu falei também, eu ia explanar acerca de processo. Processo, ele significa você avançar, exercer algum ato com regularidade, como estar andando, correndo, marchando. A gente não anda se a gente não tiver um direcionamento para andar. Não tem por que a gente ficar andando se a gente não estiver sendo direcionado para isso. E da mesma forma, somos nós, nesse caminho, buscando cada vez mais a presença de Deus, estar na presença dele, cumprir com os planos dele, a vontade dele. A gente vai, a gente tem um foco, a gente tem um objetivo, que é até mesmo encontrarmos com ele, né, no dia do juízo final, sermos escolhidos, estarmos na presença dele. E só para fechar assim, essa questão do diamante. Um diamante, eu estava fazendo uma pesquisa no Google, se você for pesquisar assim, só o anel de diamante mesmo, o solitário, só a pedra de diamante, tem diamantes que chegam a custar R$290 mil. O quão isso é precioso, o quão isso é exclusivo. Da mesma forma, somos cada um de nós para Deus. E tipo assim, uma noiva vai receber um anel de diamante lá do noivo dela. É muito precioso. Quem é que não vai querer receber isso, né? Então imagina o quanto você é exclusivo para Deus. E assim, a noiva recebe o diamante. Da mesma forma, nós somos noivas do Pai. Nós somos noivas de Deus, aguardando, ansiosas pela vinda dele, ansiosos pela vinda, pelo retorno dele, né? E, cara, é muita exclusividade, é muita preciosidade. Cada um aqui pode bater no peito e dizer assim, eu sou exclusivo, eu sou precioso, não tem como. Mas, e enfim, né, finalizando aqui rapidamente o que eu tinha para trazer, é justamente sobre a gente aplicar os ensinamentos de Pedro daquela época nos dias de hoje. A gente passa pelo encontro, a gente começa a ser lapidado, mas não finaliza ali. É cada dia um renovo, é cada dia buscando, é cada dia pedindo, Senhor, derrama sobre mim a tua unção, derrama sobre minha água, derrama sobre mim azeite, que eu possa vir a ser lapidado como esse diamante que é encontrado. Todos os dias vem fazendo a tua obra. Porque, assim, diamantes, eles são encontrados, né? E a lapidação vai determinar a beleza dessa pedra, vai determinar a simetria, a proporção, o polimento. E se você encontrar um diamante e ele tiver uma boa lapidação, esse diamante ele vai refletir ao máximo a luz, enfim, o brilho. Mas se você encontrar um diamante que ele tiver uma lapidação ruim, é a mesma pedra bruta, 2 diamantes. Um teve uma lapidação boa, refrata o máximo de luz possível. O outro tem uma lapidação ruim, ele vai ficar opaco. Ele não vai ter como refletir o máximo de luz. Da mesma forma somos nós. Existem, né, as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas do mundo, mas nós estamos aqui buscando cada dia mais refletirmos o máximo de luz. Então busque aperfeiçoar essa lapidação. Você mesmo, todos os dias, internalize esse processo e corra atrás disso. Porque, assim como um diamante, quando ele vai sendo lapidado, também somos nós nas mãos do Senhor, né? Ele vem, nos acha, de onde quer que a gente esteja, o buraco que for, a mina que for, ele nos acha, ele cuida de nós, ele nos molda e ele nos lapida. E só para finalizar, na passagem de Lamentações, capítulo 4, versículo 1, fala sobre Jeremias, naquela época, né, ele está falando, dando esse ensinamento para os povos israelitas que estavam morando na Babilônia. E aquele povo, israelitas, né, eram escolhidos por Deus, mas eles estavam no meio de muito pecado. Eles não estavam refletindo a luz do Pai. E Jeremias chega para eles e fala: como o ouro perdeu o brilho, como o ouro ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. E assim, da mesma forma, gente, que a gente não vai perder esse brilho de forma alguma, por mais difícil que seja, que a gente tenha essa consciência espiritual de, não, eu tenho que renunciar, existe um propósito maior, existe algo muito maior, existe uma direção muito melhor, existe algo muito melhor do que qualquer coisa, enfim, aleatória que venha a distrair. E assim, mesmo com toda a nossa preciosidade, se a gente não estiver buscando essa renovação, essa lapidação cada vez mais,
não tem como, entendeu? Então, assim, busquem cada vez mais. Teve um encontro, foi assim, muita bênção derramada, foi muita coisa, mas não parem, continuem. Assim como eu também, assim como cada um. Vamos buscar cada dia mais, crescer cada vez mais, conhecer cada vez mais. Deus quer nos capacitar ao máximo para sermos usados para o reino dele e para alcançar cada vez mais pessoas. Amém, era isso.